Fogo atinge Centro Cultural Jorge Zanata. Sinistro foi registrado no início da manhã de ontem. Novo programa do governo federal beneficia jovens que poderão realizar cadastramento do ID via aplicativo. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Arroba do gado aumenta e situação anima produtores brasileiros. E no esporte, Tigre sofreu, mas conseguiu vencer o Luverdense pelo Campeonato Brasileiro da Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 11 de setembro de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Criciúma foi surpreendida no início da manhã de ontem, domingo. Um incêndio atingiu o Centro Cultural Jorge Zanata. Agora, a meta da administração municipal é iniciar a reconstrução do local o mais rápido possível. Novamente, o município de Criciúma enfrenta mais um incêndio, e desta vez no Centro Cultural Jorge Zanata. No entanto, com a ação rápida dos bombeiros, não houve nenhum material perdido. O prédio é tombado pelo patrimônio histórico do município e há algum tempo aguarda para ser restaurado. O fogo de ontem, de domingo, felizmente, vamos dizer assim, não comprometeu a parte que vai ser restaurada. Apenas a parte da cobertura, que ela já ia ser removida, que é parte do projeto da reconstrução. Graças a Deus, nada de grave aconteceu, portanto, permanece inalterado todo o processo de restauração daquele prédio. Sempre lembrando que aquele prédio pertence à União, a propriedade é do governo federal, mas o prefeito ele é titular dos problemas que tem na sua cidade e eu estou envolvido muito, porque queremos devolver aquele prédio para a cultura da nossa cidade. O incêndio na estrutura do Centro Cultural não muda em nada a tentativa de restaurar o prédio que já pertence ao patrimônio histórico. Neste caso, não é o começo de uma obra. Nós vamos restaurar a obra. Primeiro, então, você tem que fazer o telhado, que está totalmente comprometido. Então, primeiro, retira-se o telhado, que esta parte do telhado coube à União fazer. A partir do momento que estiver pronto, a Prefeitura, que nós já estamos buscando recurso junto ao Fundo de Bens Lesados, nós vamos concluir aquela obra. Devido à estrutura ainda não pertencer ao município, é o que mais dificulta nesse momento a restauração do espaço, a obra que já é aguardada em alguns anos. Licitar uma obra da restauração do patrimônio histórico, como o Centro Cultural Jorge Zanata, é tão complexo como licitar uma obra tipo a BR-101, tipo uma obra federal, não é o valor. O valor de 500 mil ou de 500 milhões, o processo ele é exatamente o mesmo. Então, o que mais emperra hoje o andamento é o cumprimento da legislação, da lei das licitações. Novo programa do governo federal beneficia jovens que poderão realizar cadastramento do ID via aplicativo. O projeto traz uma série de benefícios para quem realizar o cadastro. A reportagem é da jornalista Morgana Salvador. Um novo programa do governo federal vem beneficiar os jovens que têm na renda familiar até 2 salários mínimos. O ID Jovem vai permitir diversos serviços para esses jovens com 50% de desconto. Ele acaba trazendo meia entrada, teatro, esporte, lazer, enfim, aquilo que hoje o estudante já tem uma entrada, agora vai ser disponibilizado para o jovem que, pela situação econômica, ou enfim, não está ainda inserido num curso superior, um curso técnico, médio, enfim. Qual é o principal além disso? O ID Jovem, o Identidade Jovem, ele disponibiliza 2 passagens interestaduais em todo o ônibus. Então, todo ônibus com interestadual, partida da sua cidade, enfim, tem que ter 2 vagas reservadas para o ID Jovem. Para fazer parte deste programa, os jovens devem estar com o cadastro único atualizado. O que se tem de informação até o momento é que pelo menos 11 mil jovens na região da REC devem ter direito ao benefício. Se o jovem tiver um smartphone, ele pode baixar o aplicativo Identidade Jovem, desde que
ele já possua o cadastro único atualizado no CRAS. Se ele não tiver o cadastro, ele vai ter que ir lá atualizar o cadastro dele, depois baixando o aplicativo, ele vai fazer o cadastro com o número único ali, pronto, tá feito o seu ID Jovem. Como funciona a apresentação? No próprio aplicativo. O aplicativo vai gerar um QR Code, quando ele chegar onde ele precisar utilizar, ele vai mostrar o smartphone. Para o jovem que não possui smartphone, ele pode estar procurando, no caso de Nova Veneza, o Departamento Municipal da Juventude, né, para que a gente possa estar fazendo esse cadastro dele. Em todos os municípios do Sul, apenas Nova Veneza está na frente, já que tem um Departamento da Juventude para auxiliar os jovens em todos os direitos. Todos os demais municípios, os jovens devem procurar a assistência social da cidade para tirar qualquer dúvida. O departamento já está estruturado, já possui a estrutura física, o jovem já está procurando, isso que eu acho muito legal, né? O jovem já sabe que quando precisa está lá, o Guilherme está lá, se o Guilherme não estiver lá, o departamento está, alguém vai ser atendido. Então, essa é a questão principal, Nova Veneza saiu na frente e que sirva de exemplo positivo para os outros municípios, né? A seguir, @do gado aumenta a situação anima produtores brasileiros. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região sul de Santa Catarina. O Serviço de Meteorologia prevê para amanhã nebulosidade variável e chuva isolada. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 21. Na quarta-feira, o dia amanhece com chuva e vai melhorando durante o dia. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 25. Na quinta-feira, o sol predominará em meio às nuvens. No final do período, a nebulosidade irá aumentar. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 33. Na sexta-feira, o dia amanhecerá ensolarado, mas vai fechando durante o período e a chuva está sendo esperada no final da tarde ou para o início da noite. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 22. O mercado da carne está reagindo no Brasil. Após quedas acentuadas no Mato Grosso do Sul, um dos maiores produtores do país, a arroba do boi começou a subir. Mas quem não vai gostar disso é você. Nós consumidores, já que o preço logo deve subir nos açougues. Cada corte mais bonito que o outro. Quem costuma comprar carne bovina sentiu a queda nos preços nos últimos meses. Eu gosto bastante da capa do contrafilé, né? O colchão mole a gente também viu que baixou bastante. Estava quanto antes? Estava em média de 20, 22, aí tem lugares agora que acha R$16,90, R$17. A alcatra, o contrafilé, né? É uma carne que sai mais, né? Então, principalmente para bife, então deu uma baixada no preço sim. A queda nos preços para o consumidor tem ligação direta com o valor da arroba do boi em Mato Grosso do Sul. Em janeiro, a arroba estava em R$ 141, chegou a R$ 124 em julho, queda de 12%. Os principais motivos da queda foram a demanda retraída por causa da recessão econômica, o clima e também os efeitos da delação dos donos da JBS. Muita gente, após as delações da JBS, ficou sem saber qual era o preço do boi. Você imagina você sair de um ambiente de extrema corrupção e ter que entrar num ambiente normal, qual é o preço desse boi, quanto que custa se fazer um boi sem corrupção. Então, tudo isso mexeu muito no mercado. Para circular mais o animal, vários estados começaram a dar incentivos fiscais para a venda do boi. Em Mato Grosso do Sul, a alíquota do ICMS foi reduzida de 12% para 7% em junho. Este fator, mais o período de entre-safra, trouxeram reação no preço da arroba, que já pulou para R$ 130. O processo é de recuperação de preços.
Mas o produtor antenado, ele precisa perceber, e sabe disso cada vez mais rápido, que a média de preço de 2017 está muito abaixo da de 2016. E é preciso ter muita atenção a isso, porque há fundamentos muito fortes para que essa recuperação realmente aconteça de uma forma efetiva e a gente passe a trabalhar com preços, pelo menos, muito próximos ou pouco acima das médias de 2016. A reação do valor da arroba é bom para o produtor, é claro, mas para o consumidor significa que o preço no balcão deve voltar ao que era antes. Caso o volume de gado continue operando da maneira que está, abaixo das necessidades de demanda, e o produtor entendendo que o mandador do mercado hoje, se é que existe esse termo, é ele. E ele vem fazendo isso fazendo isso com uma operação muito importante para ele, que é ofertar gado de maneira cadenciada. O produtor de gado do Brasil sabe que o mercado está na mão dele e vem ofertando gado de maneira cadenciada. A seguir, Tigre sofreu, mas conseguiu vencer o Luverdense pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Foi uma sofrência só, mas no apito final o torcedor do Criciúma pôde comemorar a vitória em cima do Luverdense. Com o triunfo, o Carvoeiro ficou a apenas 3 pontos do tão cobiçado G4. Após 18 dias, finalmente o Criciúma voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A torcida já estava com saudades e ansiosa para ver se o time evoluiu neste período de entre-safra. Porém, os erros cometidos pelos comandados do técnico Luiz Carlos Vinck irritaram os mais de 4.000 torcedores presentes no Majestoso. Com isso, o Luverdense foi gostando da partida e assustou o Carvoeiro, como neste chute de Sérgio Mota. O tricolor até tentou responder. Giareta, de fora da área, mandou um forte chute, mas o goleiro adversário praticou a defesa. Nesta bela jogada de Silvinho, a bola chegou até Calil, que, desequilibrado, chutou fraco em direção ao gol. Sem muitas emoções e com poucas chances de gol, o torcedor não poupou o Tigre no término do primeiro tempo. As vaias irritaram o treinador tricolor. Eu acho que o torcedor às vezes não entende isso, que nós estamos a 4 jogos invictos no retorno, coisa que no primeiro turno teve 3 derrotas seguidas, né? Então houve uma mudança, eu tive no meu comando 9 jogos sem perder. Vou ressaltar apenas o empenho dos atletas, a dedicação deles. Eu não me importo com a vaia, né? Eu já estou acostumado, isso tem muitos anos de vida profissional como atleta e como hoje como técnico, então isso não me preocupa. O que me preocupa é o meu grupo de trabalho. O meu grupo tem procurado fazer o melhor e em alguns momentos nós não vamos fazer da maneira como nós queremos. Nós sabemos que nós não fomos tão bem no jogo, mas nós ganhamos o jogo, fizemos os 3 pontos, isso que vale nesse momento. No segundo tempo, a equipe continuou apática. Os adversários sentiam um momento ruim do Tigre e apertaram a zaga catarinense, como nestes 3 lances seguidos. Os chutes sem gol do Luverdense acabaram expondo toda a fragilidade do Criciúma, que estava perdido em campo. Nesta cobrança de escanteio, Marcos Aurélio por pouco não fez gol olímpico. A bola tocou na trave para a sorte do Criciúma. Mas no momento em que o Luverdense era melhor, saiu o gol do Tigre. Silvinho, em cobrança de falta, lançou para Edson Borges. O zagueiro criciumense de cabeça fez o seu primeiro gol com a camisa tricolor e abriu o placar no estádio Heriberto Ilse. Criciúma 1-0. Mas o torcedor tricolor não conseguiu comemorar por muito tempo. 6 minutos após sofrer o gol, o Luverdense chegou tocando e envolvendo todo o sistema defensivo do Criciúma. Marcos Aurélio, de canhota, chutou forte no cantinho do goleiro Luiz, que nada pôde fazer. Tudo igual, 1-1.
Com o gol, o time do Mato Grosso cresceu ainda mais no jogo e Marcos Aurélio, em mais 2 oportunidades, quase virou o placar para o luverdense. Porém, mais uma vez, o Criciúma conseguiu achar o seu gol justamente quando os oponentes eram melhores em campo. Silvinho tabelou com Moisés e chutou no cantinho. Indefensável para o alívio dos torcedores do Tigre. Criciúma 2-1. Finalmente, depois de 18 dias, o torcedor carvoeiro pôde se reencontrar com o time do Criciúma. O duelo contra a equipe do luverdense foi sofrido. O time visitante pressionou o Tigre, mas no frigir dos ovos tudo deu certo. E a vitória deixou o Criciúma a apenas 3 pontos do tão sonhado G4. O que vale no momento é o resultado da vitória. Esse grupo está de parabéns, porque sair de 0 pontos para 37 e estar a 3 da zona de classificação. Muitas vezes o pessoal pensa, pô, o time não tem raça, não tem vontade, né? E às vezes não é isso. Eu falo que hoje pesou muito o fator emocional. Isso realmente trouxe um peso maior para a nossa equipe e fez com que nós tivéssemos dificuldade tanto na marcação como na hora de jogar. Bom, e para terminar o Informe Região desta segunda-feira, vamos conferir o desempenho dos demais clubes de Santa Catarina nas séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pela Série A, o Avaí foi ao Recife encarar o Sport e o Leão Catarinense levou a melhor. Júnior Dutra de cabeça mandou para as redes. Final Sport Recife 0, Avaí 1. Em Chapecó, a Chapecoense perdeu mais uma, desta vez para o Cruzeiro. A Rafinha fez o primeiro da Raposa, Cruzeiro 1-0. Rafinha queria mais e novamente mandou para o gol da Chape, Cruzeiro 2-0. A Chapecoense descontou com Túlio de Melo. Final, Chapecoense 1, Cruzeiro 2. Na Série A, o Corinthians é o líder com 50 pontos. O Grêmio é o segundo com 43. O Santos soma 41 e é o terceiro. Na quarta colocação com 37 pontos está o Palmeiras. O Flamengo tem 35 pontos e ocupa a quinta colocação. O Cruzeiro vem na sexta posição com 34 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 9 gols. O Botafogo é o sétimo com 34 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 4 gols. O Vasco da Gama é o oitavo com 31 pontos e 9 vitórias. O Atlético Paranaense é o nono colocado com 31 pontos e 8 vitórias. O Fluminense é o 10º e soma 31 pontos e 7 vitórias. O Avaí conseguiu sair da zona do rebaixamento. O Leão da Ilha agora é o 14º com 28 pontos. A Chapecoense caiu mais uma posição e continua na zona do descenso. A Chape está na 18ª posição com 25 pontos. Pela Série B, o Figueirense foi até Varginha encarar o Boa Esporte e o Figueira saiu na frente com Marquinhos, Figueirense 1-0. Marquinhos fez mais um gol, só que desta vez contra. Final, Boa Esporte 1, Figueirense também 1. Na Série B, o América Mineiro é o líder com 44 pontos. O Internacional é o segundo e soma 42 pontos ganhos. Na terceira posição, com 39 pontos, está o Vila Nova de Goiás. O Ceará, com 37 pontos e 11 vitórias, fecha o G4 na quarta colocação. O Paraná é o quinto com 37 pontos, 10 vitórias e saldo positivo de 12 gols. O Juventude é o sexto e soma 37 pontos, 10 vitórias e saldo positivo de 6 gols. Na sétima posição está o Criciúma. O Tigre soma 34 pontos, 9 vitórias e saldo negativo de 1 gol. O Oeste é o oitavo e acumula 34 pontos e 8 vitórias. O Londrina, com 33 pontos, é o nono colocado. Na 10ª posição, com 32 pontos, está o Guarani de Campinas. O Figueirense ainda amarga a zona do rebaixamento. O Alvinegro da capital é o 17º e soma 25 pontos. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.